paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que tem divulgado, que tem recomendado os Instantes Finais para seus familiares, irmãos e amigos. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação, não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, Rede Brasil Oficial e IADPE Oficial, ou pelo site www.iadpeplay.org.br. E se você quer entrar em contato conosco, anote o número do WhatsApp. O número é o 99491-2293. Bem, se você está acompanhando diariamente os Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando sobre o juízo divino no período da grande tribulação. Nós já dissemos aqui que durante os 7 anos de tribulação haverá 3 séries de juízos. São 7 selos, são 7 trombetas e são 7 taças. Nós já estudamos o que ocorrerá na terra quando os 7 selos forem abertos. Já estudamos o que ocorrerá quando as 7 trombetas forem tocadas e iniciamos ontem o estudo acerca das 7 taças, 7 cálices da ira divina. Ontem nós só comentamos sobre 3 taças. Nós vamos recapitular o que vai ocorrer na terra quando essas 3 taças forem derramadas e depois estaremos comentando sobre o tema de hoje, que são as 4 últimas taças do Apocalipse. Vamos relembrar o que vimos ontem? Muito bem, nós vimos que quando o primeiro anjo derramar a sua taça, nós vimos que vai atingir especificamente as pessoas que têm o sinal da besta, não é? Seja lá o chip ou algo parecido, e haverá uma chaga maligna nessas pessoas. É um juízo específico sobre aqueles que receberam o número da besta. Inclusive, nós dissemos que o sofrimento será inevitável, porque se não receber o número da besta, não vai poder trabalhar, não vai poder comprar, não vai poder vender. E se receber, não deixará de sofrer, porque essa chaga maligna vai atingir especificamente quem recebeu essa marca da besta. Vimos também que quando o segundo anjo ele derramar a sua taça, vai atingir os mares, os oceanos, e todo o oceano vai se tornar como sangue. Nós dissemos ontem, não é, que toda a vida marinha vai morrer. Inclusive, isso vai trazer uma série de desastres ecológicos, né? O mau cheiro, o odor, porque a praia vai jogar esses peixes para fora, não temos dúvida disso, além de afetar o turismo, né? O turismo marítimo, além de afetar as pessoas que sobrevivem da pesca. Isso também vai contribuir para que haja mais fome no período da grande tribulação. E vimos também que quando o terceiro anjo derramar a sua taça, vai atingir especificamente as fontes das águas que vão se tornar em sangue. Inclusive, nós explicamos ontem, né, que isso é um juízo específico pelo fato de haverem matado os servos de Deus, pelo fato de haver derramado o sangue dos servos de Deus que estavam na terra durante esse período. Claro, aqueles que se converterem após o arrebatamento da igreja. E por essa razão, Deus vai tornar as águas em sangue, não é? Para que os homens, as águas se tornarão amargas e se tornará muito precário, muito difícil para que os homens possam encontrar águas para beber nesse período. Hoje nós vamos comentar sobre as 4 últimas taças, concluindo, digamos assim, essa série de estudos sobre o juízo divino no período da grande tribulação. Vamos ver o que vai acontecer quando o quarto anjo ele derramar a sua taça, O que é que vai acontecer na terra? Isso está em Apocalipse, capítulo 16, versículos 8 e 9. Diz que quando o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Então, quando esta taça for derramada, nós vamos perceber que haverá uma alta temperatura. Os homens serão abrasados com grandes calores. E, sem dúvida, isso vai trazer uma série de desastres ecológicos, né? Não é só o calor que vai se tornar insuportável, não é só isso, mas com o aumento da temperatura na Terra, uma série de coisas irão acontecer.
de desastres, de catástrofes irão acontecer, né? Então, por exemplo, nós poderíamos falar acerca dos desastres naturais, por exemplo, o derretimento das geleiras. Com o aumento da temperatura, muitas geleiras, né, lá na Antártida, por exemplo, elas serão derretidas. Isso vai aumentar consideravelmente o número de água nos oceanos. Isso vai afetar a costa marítima, né, onde, com certeza, muitas pessoas que moram, né, à beira da praia, à beira-mar, terão as suas vidas prejudicadas, porque, com certeza, haverá o avanço do mar. Mas não só isso, haverá secas também, vai aumentar a região desértica. Isso vai também contribuir para que haja mais fome no mundo. Nós não temos dúvida disso. Com o aumento da temperatura, haverá mais terra improdutiva, muita seca na terra. Isso vai contribuir para que isso afete também a agricultura, ou seja, a produção de alimentos. E, enfim, isso vai contribuir para que o sofrimento na terra aumente ainda mais. Os homens que já vêm sofrendo com as duas séries de juízos passarão a sofrer ainda mais. E observe que o texto diz que os homens foram abrasados com grandes calores, em outras palavras, com altas temperaturas. Mas o que era de se esperar desses homens? Era de se esperar que eles se arrependessem. Era de se esperar que eles se conscientizassem que estão debaixo do juízo da ira divina. E em vez de buscarem a Deus, em vez de se arrependerem dos seus pecados, qual é a reação dos homens? Veja o que diz a palavra de Deus. Diz que os homens blasfemaram, né? Aí, por que é que está no passado? Vamos abrir a tela, por gentileza? Por que é que está no passado? Porque João estava tendo aquela visão. É como se João estivesse lá na ilha de Patmos, estivesse vendo aquela cena, altas temperaturas na terra, e ele estivesse vendo os homens blasfemando. Por isso que João não diz no futuro, diz assim, os homens irão blasfemar. Naquela visão ele fala como se estivesse vendo, né? Blasfemaram. Mas claro, nós sabemos disso. Isso vai ocorrer no futuro. Os homens vão blasfemar o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Ou seja, mesmo debaixo do juízo, mesmo debaixo do julgamento de Deus, os homens não estarão, claro, muitos deles, né? Não estou com isso dizendo que toda a humanidade vai blasfemar. Não, não é bem assim. Mas os ímpios, os pecadores que estiverem na terra, aqueles que estiverem sendo governados pelo anticristo, aqueles que aderirem à religião do falso profeta, em vez de buscarem a Deus, em vez de se arrependerem dos seus pecados, o que é que eles vão fazer? Eles vão blasfemar. E o texto diz bem claro, né? Aquele que tem poder sobre estas pragas. Então, em vez de eles se humilharem, buscarem a Deus, se converterem dos seus maus caminhos, se arrependerem dos seus pecados, em vez de recorrerem àquele que tem o poder, o controle, o domínio de todas as coisas, que tem o poder para mudar a circunstância, mas, mesmo assim, estes homens estarão blasfemando contra Deus. Vamos estudar, ver o que é que vai acontecer quando o quinto anjo derramar a sua taça, Quando o quinto anjo derramar a sua taça. Esse juízo também é específico. Está lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 10. Diz que o anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Então, antes de eu concluir o versículo, o texto, né? O que é o trono da besta aí? É a sede do governo. Nós colocamos aí, a equipe de arte colocou uma foto meramente ilustrativa, né? Mas isso seria a sede do governo. Haverá, sem dúvida, né? Um país, haverá sem dúvida uma região que se tornará ali a capital do mundo. Porque se haverá um homem governando o mundo, claro que estará assessorado por 10 reis, ou 10 nações, ou 10 blocos econômicos, mas se haverá um homem que estará governando o mundo, haverá uma sede do governo. E esse juízo, ele é específico, ele é derramado sobre o trono da besta, sobre a sede do governo. É como se Deus estivesse exercendo um juízo específico. Veja que nessa terceira série de juízos, Deus vai atingir pessoas específicas.
houve um juízo para quem tem o selo ou a marca da besta, e agora é um juízo específico sobre a sede do governo que será atingida nessa ocasião. E o que é que vai acontecer? Diz que o seu reino se fez tenebroso, escuro, né? Então, já era tenebroso no sentido espiritual. Por quê, professor? Porque aquele homem estará agindo segundo a eficácia de Satanás. Nós já dissemos aqui que haverá uma tríade satânica que estará governando na terra. Satanás através do anticristo e através do falso profeta. É muito comum as pessoas perguntarem para nós, professor, este homem saberá que estará agindo segundo a eficácia de Satanás? Não, porque ele não crê na Bíblia, não crê nas profecias. Ele vai se sentir um grande líder político, um grande estrategista, uma pessoa de grande influência, um homem muito inteligente. Eu não vou dizer sábio, mas eu vou dizer muito inteligente. Assim como existiu os grandes imperadores do passado, né? Assim como existiu os faraós lá no Egito, os Césares lá em Roma, assim como Nabucodonosor na Babilônia, Ciro e Dario lá na Pérsia, assim como Alexandre o Grande lá na Grécia, será esse líder político. Então será um líder, um governante mundial. Então esse juízo é específico e o seu reino, que já era tenebroso no sentido espiritual, porque com certeza haverá muita influência satânica, diabólica no seu governo, ele agora vai se tornar tenebroso no sentido físico. Densas trevas vão atingir a sede do governo. E o que vai acontecer? Os homens vão morder a língua de dor. Então a dor, a aflição, a angústia, será tão grande o sofrimento que os homens vão morder a sua língua de dor. Vamos ver o que vai acontecer quando o sexto anjo derramar a sua taça sobre a terra. Então, nessa ocasião, vai secar-se o rio Eufrates, né? O rio Eufrates é um dos rios que está lá no Éden, né? Vamos voltar para o texto daqui a pouco, mas vamos ler um texto lá em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 14. Havia 4 rios ali que passavam pelo Éden. E no versículo 14 dizia: o nome do terceiro rio é Idequel, este é o que vai para a banda do Oriente e da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Então nós vamos perceber que esse rio Eufrates é um rio que é mencionado na Bíblia logo nas primeiras páginas. É um rio que ele tem origem lá na Turquia, mas abrange a Síria e o Iraque, e é o mais longo da Ásia. Sua extensão territorial é de 2.700 quilômetros. Então, o que é que vai acontecer nessa ocasião? Esse rio vai secar. E isso vai ser estratégico para que os exércitos do anticristo, para que os reis do Oriente avancem com destino a Israel. Com certeza, isso já será no final da grande tribulação, porque já terá tendo início ali a batalha do Armagedon. Vamos voltar para o texto. Então o texto diz que o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. A sua água secou-se para quê? Para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Quem são esses reis do Oriente? São as nações inimigas de Israel. Desde os tempos passados, que são inimigas de Israel, irão se unir agora ao anticristo com o propósito, com o objetivo de destruir o povo judeu. Nós já dissemos aqui em vários programas falando sobre a perseguição ao povo judeu, que sempre foi intento de Satanás destruir esse povo. Israel é uma espécie de relógio escatológico. Israel é a nação, o povo escolhido por Deus para a execução do seu propósito. E nessa ocasião, onde haverá a batalha do Armagedon, que nós vamos explicá-la mais adiante, nos próximos programas nós estaremos explicando sobre a batalha do Armagedon, que é exatamente um dos últimos eventos que vai ocorrer durante a grande tribulação. Eu não sei se é possível a equipe colocar aqui o mapa escatológico, por gentileza, só para a gente explicar aqui. Então, muito bem, obrigado. Então, aqui está o período sombrio, o período da grande tribulação, onde estará sendo executado o juízo divino, e exatamente aqui no final da grande tribulação, podemos dizer assim, posso dizer, o último evento da grande tribulação é exatamente essa batalha do Armagedon.
Então, quando esse sexto anjo derramar a sua taça, o rio Eufrates vai secar. Isso vai possibilitar, vai permitir que os exércitos lá do Oriente, as nações confederadas, que estiverem sendo lideradas pelo anticristo, partam com destino a Israel com o intento de destruí-la. Só que aqui há algo muito interessante que eu quero deixar para explicar com mais detalhe no futuro, quando eu estiver falando sobre essa batalha. Em certo aspecto, essa batalha do Armagedon é um objetivo de Satanás, do próprio anticristo, de destruir o povo judeu. Mas eu posso dizer que, em certo aspecto, também é uma espécie de uma emboscada, onde Cristo irá trazer para cá os inimigos da nação de Israel, para que, na ocasião da sua vinda em glória, eles possam ser destruídos nessa batalha do Armagedon. Então, na ocasião dessa sexta taça que será derramada, não é? Haverá, claro, mudanças na geografia da terra. Esse rio vai secar, os reis do Oriente vão aproveitar a oportunidade. Que coisa interessante. Isso nos faz lembrar lá do Mar Vermelho, não é? Que quando o Mar Vermelho se abriu-se as águas para que os filhos de Israel passassem a pés enxutos. Aí vem o exército de Faraó também querendo aproveitar a oportunidade. Foi ali exatamente uma emboscada para que eles morressem ali nas águas, quando as águas se fecharam. E aqui não será diferente. Volta, por favor. Desculpa. Não será diferente, não é? As águas do rio Eufrates secam, os reis do Oriente vão passar com destino a Israel. Vai ter início a batalha do Armagedon, essa última batalha aqui contra o povo judeu. E aqui, nessa ocasião, Cristo vai descer, nós vamos explicar futuramente sobre isso, exatamente para exercer juízo sobre as nações. Vamos voltar para lá para nós concluirmos esse texto da sexta taça. Então, observe que o texto diz, né, que o rio Eufrates secou para que se preparasse esse caminho para os reis do Oriente, né, para passar com os seus exércitos, com os seus soldados, com os seus tanques de guerra, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, né? Então, Armagedon é uma planície, é um lugar físico em Israel que já foi palco de grandes batalhas e será travada mais uma batalha agora no sentido escatológico, né? Nós vamos estar mostrando aí em próximos programas imagens desse lugar, inclusive é um ponto, digamos assim, turístico lá em Israel, né? O Vale de Meguido, ou Vale de Jezreel, como também é chamado, e será nesse lugar onde haverá o palco de grandes batalhas contra o povo judeu, mas também será o local onde Cristo Jesus irá derrotar de uma vez por todas todos os inimigos da nação de Israel. Finalmente, a sétima e última taça, não é? Concluindo esta série de juízos, concluindo essa série de julgamentos, diz a Bíblia, eu quero inclusive ler. Está aí só um resumo desse texto, né? Mas eu quero fazer uso do livro do Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo de número 17. Diz o texto bíblico que o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo, lá do céu, do trono de Deus, dizendo, está feito. Essa expressão tem um sentido de estar consumado, não é? É Deus dizendo assim, está consumado essas três séries de juízo, essas três séries de julgamento. E no versículo 18 diz, e houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto aqui de proporções simplesmente incalculáveis. Não dá para calcular, não é, o estrago desse grande terremoto. Veja o que o texto diz. Como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra, tal foi este grande terremoto. Ou seja, é um terremoto que não dá para comparar com nenhum que houve no decorrer da história. É um juízo específico, é um julgamento de Deus. Não é simplesmente um tremor de terra, não é simplesmente um abalo das placas tectônicas, não. É algo sobrenatural, é um juízo divino que será derramado sobre a terra nessa ocasião. E o que vai acontecer por ocasião desse grande terremoto? De proporções incalculáveis, que não dá para comparar com nenhum outro que já houve no passado. Diz o versículo 19. Que a grande cidade fendeu-se em três partes. Que cidade é essa? Exatamente a cidade onde estará havendo a sede do governo do anticristo. Esta mesma cidade que tornou-se tenebrosa, ela agora será fendida em três partes, será dividida.
Esse terremoto vai dividir esta grande cidade, essa grande Babilônia, onde haverá, claro, a sede do governo mundial. E o que mais? Diz que as cidades das nações caíram e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, não é? Então, Deus estará exercendo um juízo específico sobre essa cidade. Nós vamos estudar em próximos programas, né, sobre as duas Babilônias que está mencionada na Bíblia. Existe uma Babilônia religiosa e existe uma Babilônia física, literal, que será a sede do governo. E diz o versículo 20, toda a ilha fugiu e todos os montes não se acharam. Então, esse abalo será tão grande que haverá mudanças no planeta, não é? Na geografia. Observe que o texto diz que os montes não se acharam. Então, esse juízo, ele é tão grande, esse julgamento de Deus é tão grande, que até os montes vão fender ali naquela ocasião. E além disso, né, além desse terremoto, além dessas destruições, o pior ainda está por vir. Diz o versículo de número 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. Então, um talento não dá para a gente ter um valor exato aqui, porque isso varia muito na Bíblia de períodos, mas é entre 20 a 40 quilos o talento, né? Então, podemos dizer que essas pedras que cairão sobre a terra, elas terão, né, entre 20 e 40 quilos. Vamos colocar aí mais ou menos 30 quilos, mais ou menos. Eu vi esse texto em outras versões e nas versões de uma linguagem mais atual, calcula aqui mais ou menos 30 quilos. Imagina uma saraiva de pedras, uma chuva de pedras de 30 quilos caindo sobre a terra. O prejuízo, né, será muito grande. E os homens, o que é de se esperar desses homens que estão debaixo do juízo divino? Claro, choro, lágrima, arrependimento. Mas o que é que diz a Bíblia Sagrada? Diz o texto bíblico. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. É claro, né, que já falei isso aqui, você já sabe que nosso objetivo, quando falamos sobre essas séries de juízo, não é amedrontar ninguém, porque nós não devemos ter medo do livro do Apocalipse, nós não devemos ter medo desta série de juízos, mas alertar à luz da Bíblia o que é que está para acontecer na história da humanidade. Então, todas essas profecias terão seu cumprimento, nós não temos dúvida, durante o período sombrio da grande tribulação. Mas, claro, que nós não estamos esperando a grande tribulação, nós estamos esperando Jesus vir buscar a sua igreja. Porque assim como antes que Deus derramasse a sua ira na terra através do dilúvio, Deus chamou Noé, Deus disse a Noé que preparasse a sua arca para que ele, os animais, sua família entrassem na arca para que pudessem ser salvos daquela grande destruição. Cremos que Jesus virá buscar a sua igreja antes que tenha início essa série de juízos. Quando lemos a Bíblia, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. E 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10. Nós vamos perceber que o apóstolo Paulo diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Esse período é o período da ira divina sobre a terra, das quais a sua igreja está livre, está isenta. Enquanto essas catástrofes estiverem ocorrendo no mundo, nós estaremos no céu, com Deus, com Cristo, participando da celebração das bodas do Cordeiro. Enquanto que aqui na terra haverá sofrimentos de proporções simplesmente incalculáveis. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos uma ideia daquilo que vai acontecer. Dá para nós imaginarmos, pensarmos, mas observe que essas séries de juízo, o texto deixa bem claro que são de proporções muito maiores do que ocorre hoje, né? Então, por exemplo, os terremotos é como nunca houve. Então, os montes vão fugir, as ilhas vão fugir, até, enfim, uma série de juízos ou de julgamentos que não dá para nós compararmos com as catástrofes
que existe em nossos dias. E nós não temos dúvida disso, que se isso foi registrado na palavra de Deus, é para servir de alerta, é para servir de advertência a cada um de nós. Eu já falei aqui em outros programas, para falar do milênio, que é um período de 1000 anos, no livro do Apocalipse só dedica apenas 6 versículos, que é Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 6. Mas para falar desse período de 7 anos apenas, a Bíblia reserva aí mais de 50% do livro do Apocalipse. São pelo menos 13 capítulos desse livro, do capítulo de número 6 até o capítulo de número 18, para tratar desse assunto da grande tribulação. E a grande mensagem que Deus deixa para nós é exatamente essa. Eu estou te advertindo, eu estou alertando para que você possa fugir desse período da ira divina que será derramado sobre a terra. E o que é que eu faço, professor? Receba Jesus como seu salvador pessoal para ter direito à salvação e ser arrebatado na ocasião da vinda de Jesus para vir buscar a sua noiva.